Olá, mais uma vez estamos aí, sou seu amigo Hilário, Coisas da Vida. Hoje nós gostaríamos de falar sobre pastor. Hoje nós temos pastor, nós temos bispo, nós temos apóstolo, nós temos vice-deus, vice-querubim, nós temos hoje uma classe quase angelical aqui na Terra. E cada dia piora, cada dia piora. Nós temos apóstolos, que ele mesmo se autoconsagra e vai por aí afora. Pastor. Nós tínhamos no passado uma convenção. Eu vou falar primeiro pela Assembleia de Deus. Uma convenção. Nessa convenção, ela deliberava os fatos que aconteciam nas igrejas, mesmo que aquelas igrejas fossem independentes. A igreja de São Cristóvão, a igreja de Concesso, a igreja de Todos os Santos, a igreja de Madureira, a igreja de Irajá, a igreja de Pavuna. Cada igreja tinha a sua, estou falando Assembleia de Deus, mas na verdade tinha essa convenção que regia todas as regras e a convenção, quando começou a não agir muito bem, por alguns motivos, que eu não vou entrar em detalhe, e as pessoas tomaram algumas decisões. Quais foram as decisões que as pessoas tomaram? As pessoas tomaram a decisão, alguns pastores tomaram a decisão de sair fora da convenção. Quando eles fizeram isso, eles criaram uma celeuma. Eles passaram a ser o dono da igreja. Porque, na verdade, a igreja, de ano em ano, de 2 em 2 anos, é para colocar votação para ver se aquele pastor vai continuar, para ver se a diretoria vai continuar, para ver se vai continuar o vice-presidente da igreja. Mas só que hoje em dia não acontece isso. O pastor assume a igreja e ele é o dono da igreja. Ele faz o que ele quer. Ele não tem diretoria, ele não tem gestão de administrativa, não tem mais nada disso. Ele é o dono da igreja e acabou. Então o pastor hoje em dia, ele assumiu um papel de papa daquela igreja, que é o errado. O pastor precisa ter alguém que o oriente, que o ajude também. Mas hoje em dia o pastor ele é absoluto, ele faz o que ele quer na igreja. Estou falando algumas igrejas. Ele faz o que ele quer. Aí ele bota o filho dele para ser substituto dele, para ser o segundo. Ele bota a esposa dele. Eu conheço uma igreja, que não está muito longe daqui, que a esposa é tesoureira, o filho é responsável pelo louvor, a filha é responsável por aquilo outro, o outro faz parte da diretoria, que não é legal. É ilegal, certo? Mas o pastor colocou o controle geral da família na igreja. Quer dizer, a família é regida, a igreja é regida pela família do pastor. Ele bota e ele tira quem ele quiser. Ele coloca, ele tira quem ele quiser. Uma vez, quando eu precisava de frequentar uma igreja, eu fui para uma determinada igreja, cheguei lá e minha esposa, mulher, fala assim um pouquinho a mais, principalmente algumas, e ela disse que eu era pastor. E esse pastor chegou perto de mim e falou que não ia me receber. Falei, mas eu não tenho pecado, eu posso pegar minha carta da outra igreja tranquila? Não, porque não pode ter 2 pastores aqui nessa igreja. Eu entendi aquela, fiquei olhando, peraí, tem alguma coisa de errado, não pode ter 2 pastores? Aí eu fui descobrir por quê. Porque ele manobrava tudo e não tinha ninguém para questionar ele. Ele manobrava tudo e não tinha ninguém para questionar ele. Ele nunca consagrava ninguém para pastor e nunca colocava, não recebia pastor nenhum, porque ele mesmo fazia as coisas sem autorização da igreja. É aquele pastor que chega e compra um terreno sem autorização da igreja, quando está embolado, quando não consegue pagar, aí joga para cima da igreja. Irmãos, nós estamos precisando aqui pagar, nós compramos esse terreno aqui, mas não foi a igreja que comprou, foi o pastor que comprou. Ele deveria conversar com a igreja, fazer uma reunião com o ministério dele, para ver compramos ou não compramos, mas ele, hoje em dia, passa a ser o dono da igreja. Então, o que ele faz? Ele compra o carro que quer, ele compra o terreno que ele quer, ele dá o salário que ele quer, e fica por isso mesmo. Você não fica nem sabendo o salário do pastor. Por que você não fica sabendo o salário do pastor? Porque é tudo escondido, esconde mesmo, eles escondem de propósito, para você não se assustar. Para onde vai o dinheiro da igreja? Você não sabe para onde vai o dinheiro da igreja. Porque o pastor hoje em dia, ele passou a ser o dono da igreja. Em alguns casos,
principalmente essas igrejas neopentecostal que está aparecendo agora, quem é o dono da igreja é o pastor. Ah, mas comprei essa Mercedes aqui, mas comprei com o meu dinheiro. Não, ele comprou com dinheiro da igreja também. Ah, eu comprei esse canal de televisão aqui e foi com dinheiro, com o meu dinheiro. Não, ele comprou com dinheiro da igreja. Por que ele comprou com o dinheiro da igreja? Porque o salário dele saiu da igreja. Quem paga ele é a igreja, é a membresia. Certo? Então, a quantidade de pastores que estão crescendo, querendo lucrar, querendo arrumar dinheiro em cima da igreja, está sendo absurdo. A quantidade de pastores que não estão levando a obra de Deus mais a sério está sendo absurdo. Eles estão se considerando o dono da igreja. Eles fazem o que eles querem. Eles fazem o que eles querem. Pastor não é para ficar se metendo na vida dos outros. Pastor não é para ficar... Pastor está simplesmente ali para auxiliar. Ele é pastor provisório. Ele não é um pastor... Ele está como pastor. Ele não é o dono da igreja. Ele não é o dono da igreja. Mas tem pastor que fica 20, 30 anos ali, comendo ali, não larga de jeito nenhum, está quase morrendo, está envelhecendo, mas não larga de jeito nenhum. E quando ele passa para o filho, para continuar o legado. Se ele errar, se ele pecar, ele tem que ficar na dele. Porque não tem ninguém para confessar. Não tem ninguém acima dele. Ele é o bispo da igreja. Ele é o papa da igreja. Ele vai confessar para quem? Aí por isso nós estamos esses absurdos que tem aí. Já viu os absurdos que estão aparecendo por aí? Desses pastores que se acham dono da igreja e eles pecam e tem que ficar quietinho na deles, porque senão eles perdem o salário, a esposa perde o salário, ele perde o emprego, ele tem que ficar quietinho. Certo? Agora, se ele tivesse uma diretoria, chamasse a diretoria, conversasse, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aconteceu aquilo outro, aconteceu aquilo outro, aí sim, aí se tomava uma decisão em relação àquele fato. Mas como ele é um dono, ele faz o que ele quer. Então que fica essa uma palavra até de que não é muito boa, tá? Mas está crescendo assustadoramente os donos das igrejas hoje em dia, que Jesus já foi embora há muito tempo e que hoje em dia está só os donos da igreja, que hoje em dia não é mais igreja evangélica, agora é Ministério João, Ministério Pedro, Ministério Tiago, Ministério Hilário, Ministério não sei o que mais lá, não é mais Jesus Cristo que é o tema central daquela mensagem, é o pastor. Tem igrejas que o pastor chega e ele estende o tapete vermelho, ele anda com 3, 4, 5 segurança, ele tem um melhor carro que o mercado pode dar. Por quê? Porque ele é o dono da igreja. Ele faz o que ele quer. E o pastor, ele não é o dono da igreja. Não é o dono da igreja. Então fica essa palavra de sabedoria para você, certo? Se o teu pastor está sendo o dono da igreja, procura uma igreja que Jesus é o dono dela, não o teu pastor. Que toma as decisões, depois que tomou, aí vem te pedir ajuda para você pagar. Eu acho isso uma sem-vergonhice. Me perdoe, mas eu acho isso uma sem-vergonhice. E tinha que se falar o seguinte para ele: você não comprou? Então você arca com as consequências. Ninguém mandou você comprar nada, você não pediu autorização à igreja, pediu autorização ao ministério da igreja, pediu autorização à diretoria da igreja, pediu autorização à membresia? Não. Então assuma você. Mas não, eles empurram para a igreja. Certo? Então, que Deus abençoe você. Não se assuste com esses assuntos, mas precisamos trazer como reflexão para você entender que as coisas estão tomando um rumo que não é agradável. Como está predito na Bíblia, se apegue com Cristo e deixe eles que um dia eles vão prestar conta a Deus e não vai ser nada agradável. Que Deus abençoe e fui.